Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: haverá um momento em que cada um de nós terá que escolher entre a luz e a escuridão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Esses dias nós conversamos sobre os nossos amigos serem da luz ou serem da escuridão. Então lá atrás nós começamos a olhar o mal que existia nas pessoas e o bem também que nós conseguíamos detectar nelas. Mas nós chegamos num momento um pouco diferente. Ao invés de olhar para as pessoas, nós começamos a olhar para nós mesmos. E precisamos olhar o resultado de todas as nossas ações, porque nós temos um senso meio distorcido. Eu acho que porque eu não estou fazendo mal para uma pessoa, eu estou fazendo bem? Eu deixar de praticar o mal para alguém é fazer o bem? Será que se isso fosse o suficiente, Deus pediria para que eu pudesse amar as pessoas? Então o amor, ele não é não fazer mal, mas é fazer bem. Mas não é apenas fazer bem, mas é fazer bem sem interesses pessoais. Então o amor é quando nós colocamos a nossa esperança em Deus e nós obedecemos aquilo que o Senhor diz, mesmo que isso favoreça alguém de alguma forma que nós não conseguimos compreender. Então o dia que nós decidimos que nós não vamos mais fazer parte da escuridão, Deus ele pode usar a nossa vida para transformar o amor entre as outras pessoas. A gente sempre está fazendo analogias, sempre está mostrando através da palavra de Deus o que Deus espera que nós possamos fazer. Mas não adianta nada eu saber e não obedecer, porque a palavra de Deus ela se torna vida e ela se torna viva quando eu faço aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus coloca dentro do meu coração. Porque quando nós vivemos longe de Deus, por mais que eu ache que eu não precise ter intimidade com o Senhor, os meus sentimentos acusam se aquilo é certo, se aquilo é errado. Existem momentos que nós pedimos desculpa. Então nós queremos tirar a culpa de algo que nós fizemos sobre a vida de outras pessoas. Então, por isso está tudo bem. Mas e quando a culpa está além daquele que nós podemos ver? E quando nós estamos traindo a nós mesmos, o nosso propósito, o nosso chamado e o nosso coração? Então vai existir um momento onde a escuridão é tão grande, onde você já não tem mais amigos, aonde você já não tem mais recursos, aonde você já não tem mais saída, onde as tuas mentiras, elas já não convencem ninguém. Vai estar lá você e Deus e o diabo, porque você se engana se você pensa que o diabo também não está te esperando. Se você não faz nada para estar perto do Senhor, o diabo já vive a tua vida mais perto do que você imagina. E você pode notar a sua presença através dos seus sentimentos, que são sempre negativos. Porque a tristeza ao lado do Senhor, quando eu conheço a palavra, ela gera arrependimento. Mas a tristeza ao lado do diabo, ela gera vitimização. Então eu sou sempre a vítima, sempre o coitado. Sempre eu acho alguém para colocar a culpa que é minha. Porém, conscientemente parece que isso tira algo de mim, porque se eu contar a história para alguém, ela vai me dar razão. Olha como eu sofri, como eu sou um coitado, como sou bom. Mas Deus está vendo toda a verdade de tudo aquilo. Então quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós começamos a viver espiritualmente. Deixamos de ser o pó. Deixamos de ser aquilo que as pessoas pisam. Aquilo que as pessoas olham, pegam o que querem e descartam. Para se tornar algo que é muito maior. Algo que vai durar por toda a eternidade. Que dura mais que um momento.
algo que satisfaz, algo que traz satisfação. Então o nosso comportamento começa a se modificar porque o próprio Cristo vive a nossa vida, como a palavra nos ensina. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Se a gente vai lá em Tito 2, versículos 7, 8, 11 e 12, a palavra do Senhor, ela diz assim: você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonar a descrença e as paixões mundanas e vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então, Paulo, nessa carta a Tito, e é interessante a gente pensar que Paulo, ele, além de evangelizar as pessoas, ele estava preocupado em formar as pessoas. 2 exemplos disso, Tito e Timóteo, eram pessoas que aceitaram o chamado de Jesus, tomaram para si a responsabilidade de anunciar o reino de Deus. Então, sempre que um pregador morre, outro pregador nasce. E assim a gente vai formando uns aos outros. E a mensagem de Deus permanece viva e o mesmo Cristo anuncia as mesmas coisas. Mas nessa vida tudo pode ter acabado, mas a eternidade todos nós passaremos juntos. Então vamos conhecer Paulo, Pedro, Tiago, João, Timóteo, Tito. Vamos conhecer todos aqueles que ofereceram a sua vida ao Senhor, que entregaram os seus pecados, que pediram perdão, que se arrependeram. Só que nesse céu não vai ter Salomão, que era uma pessoa sábio, porém desobediente, que gastou tudo procurando os seus próprios prazeres. Porque uma pessoa sem Deus, ela nunca tem satisfação. Então, ainda que ela tente conquistar o mundo inteiro, Salomão, mesmo depois de 700 mulheres, ele não encontrou amor. Sabe por quê? Porque Deus é o amor. O amor não é um relacionamento. O amor é o próprio Senhor que se manifesta em nós através do Espírito Santo. O amor é a satisfação. O amor é aquilo que faz que nós possamos parar de procurar. O amor é a luz na escuridão. É o que me faz completo. É o que me faz sentir não mais sozinho. É o que me faz pertencer a algo além de mim mesmo. Você mesmo. Ou, Gracinha, filho, você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. E aqui vem um reflexo sobre nós mesmos. Se nós pudéssemos nos olhar no espelho, que imagem nós veríamos? Como está a tua conduta? Você tem feito o melhor que você pode? Você tem deixado Deus conduzir a tua vida? Você tem conseguido praticar aquilo que o Espírito Santo coloca dentro do teu coração? Porque sempre vai existir divisão, se você ficar em dúvida entre obedecer a Deus e a opinião das pessoas. Porque eu não posso me preocupar com a opinião das pessoas se eu estou preocupado com a opinião de Deus. Nós só podemos servir a Deus quando o Senhor, Ele é tudo para nós. E o tudo que me faz procurá-lo todos os dias, dentro da sua palavra, dentro da obediência, dentro da dependência. Como é a sua conduta? Ela agrada a Deus ou envergonha o Senhor? Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Então existe um momento ao qual nós não podemos brincar.
Qual é esse momento? Quando nós estamos ensinando ao Senhor, as coisas do Senhor às pessoas. Nós não podemos levar na brincadeira. E hoje nós temos pastores, que são vocacionados a divertir as pessoas. Como é engraçado! Como é engraçado! Será que esse evangelho engraçado salva a vida de alguém? Será que a gente pode olhar a morte de um filho e falar, que engraçado, que engraçado. Adão estava lá no paraíso, tudo bem, e Deus falou, eu vou, que engraçado, né? Será que o Espírito Santo pregaria desse jeito? Ou eu estou adaptando a pregação às pessoas? Porque não adianta nada a gente ter uma igreja cheia de pessoas vazias. Porque se eu tivesse tomado pelo Espírito Santo, eu jamais conseguiria cobrar 40 mil reais para entrar dentro de uma igreja, para pregar algo para as pessoas darem risadas. E é isso. Pra gente tá tudo bem. Se é conhecido, eu quero tirar uma foto. Pra mim, o mais engraçado é quando alguém manda uma foto com outra pessoa do lado, esperando alguma opinião minha, como se ela tivesse zerado o jogo, e eu olho aquela foto e falo, não conheço essa pessoa. Como que você não conhece a Ana Castela? Como que você não conhece o fulaninho, o ciclaninho? Como que você não conhece o David Leonardo? Eu conheço Jesus, conheço Paulo, conheço Pedro, conheço Tiago, conheço João, conheço Timóteo, Moisés, Salomão, conheço Davi, Abraão, Isaac, Jacó. Esses eu conheço, esses outros não. Aqueles que procuram a fama do mundo eu não conheço, mas aqueles que se humilham para Deus, esses sim. Esses eu conheço. Aqueles que confessam, aqueles que não têm medo de ser imperfeito, que entregam a sua vida ao Senhor, aqueles que acordam antes para ler a palavra de Deus, que ouvem louvores, que compartilham um devocional que, de bom, entre aspas, não tem nada, não tem entretenimento. Tem gente que já cai logo no tempo, 30 minutos de um som mal gravado, mas de um conteúdo que não é pregado. Porque onde está a prisão? Está na nossa própria mente. Se eu não busco algo além de mim mesmo, eu continuo preso na prisão de mim mesmo. Então a minha conduta, ela demonstra muito quem está comigo. Então quando eu estou ensinando as pessoas, não é para mim ficar brincando, é para mim ser sério. Eu faço uma vozinha, faço um negocinho, faço. Mas isso não é a base da nossa pregação, ela não se baseia nisso. Às vezes é algo que vem do emocional, do humano, é a minha carne lutando contra o espírito. Mas a mensagem, ela é integral. Ela é exatamente aquela que está na Bíblia. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. E quais são as palavras certas? São as palavras que o Espírito Santo coloca no nosso coração. São as palavras que estão dentro das Sagradas Escrituras. Essas são as palavras certas. Ninguém pode criticar você quando você está pregando o que é palavra. Eu estou há 1.300 episódios pregando a palavra. Graças a Deus. Graças a Deus. Nunca ninguém veio em mim falar qualquer tipo de coisa. Porque tudo que eu disse, às vezes pode não agradar as pessoas. Mas tudo está na palavra. Nunca preguei intenção, nunca preguei divisão, nunca tentei afastar as pessoas de alguma coisa, nem dividir, nem discriminar, nem nada, mas mostrar um caminho ao qual me salvou. E é esse caminho que eu prego, nenhum outro. Não tiro um passo ou uma vírgula além. Não estou procurando a minha glória, não me digo melhor que ninguém, não acho que eu sou o único, mas acho que eu faço parte de alguns poucos que não estão pregando o evangelho por interesses pessoais, mas para que outras pessoas tenham a oportunidade de se tornarem como Tito e Timóteo, alguém que serve a Deus, que a sua conduta, ela pode ser admirada por outras pessoas, e esse testemunho, ele passa a ser a base das pessoas que nunca viram Jesus, mas compreendem que Jesus está na nossa vida, porque o nosso comportamento, ele se transformou. Então, por mais que essas pessoas elas tentem criticar a gente, falar mal da gente, falar que a revelação de Deus é uma fofoca ou que alguém nos contou, ainda que elas tentem descredibilizar o evangelho que nós anunciamos, nós sabemos e Deus sabe a quem nós
servimos, pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. Então é através da graça de Deus que nós somos salvos. É através do arrependimento. É através da misericórdia de Deus. É quando eu posso olhar para a minha vida e dizer, olha, não tive uma boa conduta, não fiz nada de sério, não fiz nada de bom, só procurei os meus interesses. E eu já não tenho mais nada interessante. As pessoas, elas já não acreditam em mim. As coisas que eu faço já não mais me satisfazem. Penso quase todos os dias em tirar a própria vida. E assim a gente vai caminhando no meio de uma escuridão, aonde ela é tamanha, aonde ela coloca medo. Só que às vezes nós pensamos em tirar a própria vida, não porque nós não suportamos a vida, porque pior que a própria morte é viver essa vida sem amor. Então nós queremos usar a nossa vida para machucar alguém, para falar, tá vendo? Você não me amou e olha o que eu fiz, agora viva com as consequências, viva com o meu sangue nas tuas mãos, porque é sempre assim. Pessoas sem Deus vivem buscando pessoas e por elas tudo se justifica. Porque meu casamento acabou, eu posso virar um alcoólatra. Porque o meu pai me batia quando eu era criança, então eu posso sentar bolacha na minha mulher, no meu filho, e tudo se justifica no erro do outro. Jesus está dizendo, olha, isso não é mais desculpa. Se eu estiver com você, isso não é mais desculpa, isso não é mais motivo. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Então é a graça de Deus que age em nós, que acaba nos ensinando através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da sabedoria, a nós deixarmos de sentir vontade ou abandonar aquelas coisas que nós fazíamos quando nós não acreditávamos em Deus. Então nós tiramos as crendices, as crenças mundanas, as paixões mundanas, as coisas que nós não achávamos que viveríamos sem. Eu não consigo sair e não beber. Eu não consigo sair e não fazer isso. Não consigo sair ou não consigo ficar em casa. É sempre o não. Não, é sempre escravo. Escravo não tem escolha. E Jesus, ele nos ensina a abandonar, não porque nós vamos fazer um esforço, mas porque na nossa cabeça já não tem mais aquele pensamento. Ele não enxerga mais aquilo como uma solução. Então nós vamos viver nesse mundo. É nesse mundo que nós vamos viver, com uma vida prudente. Então nós vamos medir a consequência dos nossos atos. Nós vamos fazer primeiro o que é prioridade. Não vamos ficar tentando ganhar dinheiro como se fosse uma questão de sorte, jogando. Não vamos ficar pedindo dinheiro para as pessoas, porque nós consumimos todos os nossos recursos com coisas que nós não precisamos, com mais uma bolsa, com mais um sapato, com mais uma peça de roupa, com mais maquiagem, com droga, com celular, com eletrônico, comprando coisas que não fazem mais parte do que nós somos. E nós precisamos abandonar essa vida. Isso não quer dizer que você não pode comprar nada. Pode. Mas você não vive para isso, você não se endivida por isso. No momento certo você vai comprar e vai fazer, se assim você ficar tranquilo, não porque o outro tem. Porque todo mundo tem, eu tenho que ter. Porque fulano tem, eu tenho que ter. Porque fulano é, eu tenho que ser. Eu não quero que os outros tenham, não. Eu não quero nada que os outros tenham. Eu quero o que Deus preparou para mim. É isso que eu quero, porque é isso que vai me trazer satisfação. Eu não quero ser a imagem dos outros, eu quero ser a imagem de Cristo. Se a gente vai ler em 2 Timóteo 1, versículos 7, 9 e 14, a palavra do Senhor ela diz assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo, por meio do poder do Espírito Santo, que vive em nós. Guarde esse precioso tesouro que foi entregue
a você. Então, na primeira carta nós estávamos falando com Tito, nessa nós estamos falando com Timóteo. Então, Paulo deu a mesma orientação para ambos, só que ele não descartou uma coisa: não é o conhecimento que salva, pois o Espírito que Deus nos deu. Então, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, quando eu me arrependo dos meus pecados, porque eu sei que o reino de Deus está próximo, porque eu sei que a minha conduta ela não está correta, porque eu sei que Deus espera mais de mim, os meus sentimentos não são bons. Eu não quero mais passar toda noite como um bandido que se esconde nas trevas para que ninguém descubra os meus segredos. Então Deus nos deu um espírito, e esse espírito não nos torna medrosos. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo da opinião das pessoas, não tenho medo de perder os recursos que eu tenho, não tenho medo de ter necessidade, não tenho medo que os outros morram, não tenho medo de ser abandonado, não tenho medo de nada, porque o Espírito Santo não me permite sentir medo, porque a minha confiança está além das pessoas. Se eu sei que todos nós vamos morrer um dia, todos nós vamos morrer um dia, então por que nós não estamos priorizando as coisas além dessa vida? É como se você estivesse no seu computador digitando um arquivo do Word, mas no final você não vai salvar esse arquivo, você vai só fechar. E a hora que você abrir vai estar em branco de novo. Essa é a nossa vida. Dessa vida ninguém leva nada. Por mais que pareça que você está escrevendo uma história linda, dessa vida ninguém leva nada. E o que é a salvação? É você poder salvar esse texto num pendrive. E vai ser removido desse computador. E aí lá naquele pendrive existe o livro da vida, onde o nosso nome vai estar escrito porque nós anunciamos a mensagem de Deus. Então o Espírito que Deus nos deu não me faz sentir medo. Então o que eu sinto? O Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Olha a palavra lá de cima que ele estava contando para Tito. Tito, você vai ser prudente. Você vai ser uma pessoa correta e dedicada a Deus. Graça a graça de Deus. Então, quem dá essa característica para nós é o Espírito Santo. Então, pessoas sem o Espírito Santo vão ser prudentes? Não. Vão deixar de ter paixões mundanas? Não, elas vão ter. Elas vão fazer o que é correto? Não, elas vão fazer o que é errado. Elas vão ser dedicadas a Deus? Não, elas não vão ser dedicadas a Deus. Elas vão dizer a verdade? Não, elas vão mentir. Elas vão poder amar? Não, porque o amor é o próprio Espírito. Ah, mas o fulano me falou que me amava. A minha ex-mulher disse que me amava lá no altar. E já disse para mais 3 também, que ela está procurando o amor. Mas o problema era eu. Nenhum relacionamento sem Deus dá certo. Você vai ver as pessoas, elas trocam de amigo, trocam de relacionamento, trocam de coisa e vivem trocando as coisas, como se relações fossem roupas, que serve, satisfaz ou não serve mais e descarta. E o chamado que nós temos é de amar a todos, sejam os nossos amigos, sejam os nossos inimigos. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Quem nos salvou? Deus nos salvou. Ah, mas não foi porque eu subi de vida, porque eu arrumei um outro emprego? Não foi porque eu casei? Não foi porque eu tive um filho? Não foi? Não foi? Não? Ah, foi Deus mesmo? Entendi. E Deus nos salvou como? Como que essa graça se manifesta na minha vida? Como será que é feito isso? Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano. Então não é por nada que eu faço, mas é por eu aceitar o Senhor como meu Salvador, que o plano dele começa a agir na minha vida. E a graça de Deus começa a se manifestar na minha vida. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus. Então como que a graça de Deus entra na minha vida? Através de Jesus Cristo. Adianta eu ficar procurando intercessor? Até hoje eu não encontrei uma palavra que tenha uma orientação de Deus nesse sentido. E eu não sei porque certas pessoas são tão relutantes. Elas fazem questão de trazer uma santaiada, de trazer a mãe de Jesus a um nível que nós falamos esses dias. Quem é minha mãe? E quem é meu irmão? E quem é minha irmã? São as pessoas que obedecem a palavra de Deus.
Qual foi o lugar que Jesus fez menos milagres? Foi justamente onde ele nasceu. Porque as pessoas não olhavam ele como divino, mas como filho de alguém. E Jesus não veio para ser o filho de alguém, Jesus veio para ser o filho de Deus. Enquanto a gente não entende essa mensagem, a graça não fica na nossa vida. Maria pode ter sido cheia de graça quando ela disse sim para o anjo, mas a nossa vida é cheia de desgraça enquanto eu não coloco a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo. E é assim que a palavra nos ensina. E isso foi planejado antes da criação do mundo, por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós. Aonde o Espírito Santo vive? Em nós. Quem é o templo do Espírito Santo? Somos nós. Em quem a graça de Deus está? Em nós. Mas não é em templo feito por mãos humanas? Não, é em nós. O Espírito vive em nós. É Ele quem nos dá poder, é Ele quem nos dá amor. E você precisa alimentar esse culto todos os dias. Como? Lendo a palavra de Deus, ouvindo louvores, evangelizando, anunciando, permitindo que Paulo te forme também, como ele formou Tito e Timóteo, aceitando a mensagem de Deus sem questionamento. Porque se eu olho a minha vida e eu não tenho boa conduta, eu não tenho prudência, eu sinto medo, eu tenho maus sentimentos, tem alguma coisa de errado comigo. O evangelho que eu acredito não está tendo uma carga espiritual necessária. Porque se o poder de Deus estivesse em mim, eu não estava sentindo nada dessas coisas. E olha o final. Guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Nossa, será que Paulo deve ter dado umas moedas de ouro para ele? Será que ele passou a escritura de uma casa? Será que é dinheiro? Será que é bufunfa, é a gaita? Será que é a prosperidade? O que será que é isso? Que tesouro é esse? É Cristo, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. São as coisas que nós não podemos comprar nesse mundo. São as coisas que mostram que é a manifestação de Deus, que o poder de Deus existe. São as coisas que mudam a nossa conduta, que mudam a nossa vida, que transformam a nossa mente e o nosso caráter. São as coisas que nos guiam. Então é justamente nesse momento que eu vou decidir entre a luz e a escuridão, entre aceitar Cristo como Salvador ou continuar vivendo perdido nos meus próprios sonhos. Aonde eu posso escolher se eu vou orar pedindo perdão para Deus ou eu vou orar pedindo alguma coisa para Deus. Como que eu posso pedir para Deus alguma coisa se ainda não pedir perdão, se ainda eu não me arrependi dos meus pecados? Como eu posso esperar um milagre de Deus dizendo, olha, os meus interesses eles são importantes, sendo que você nunca se importou com os interesses de Deus? Nunca olhou Jesus como se fosse alguém da tua família, nunca se importou com o que ele sente. A Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E quantas vezes nós entristecemos o coração de Deus através da idolatria, das paixões mundanas, das promessas que nós não cumprimos? Quantas vezes? Quantas vezes? Então você precisa escolher, porque o dia de amanhã ele pertence a Deus. A gente nunca sabe quando vai ser o último dia das nossas vidas, se vai dar tempo ainda para nós nos arrependermos. Então é melhor eu fazer isso agora, nesse instante, na presença de Deus, do Espírito Santo, da Palavra. Nós somos o templo de Deus, nós devemos nos purificar, nós devemos tratar as coisas de Deus com respeito. Já não buscamos mais os nossos próprios interesses. Dessa vida nada nós vamos levar, a não ser o amor que nós entregamos às pessoas através do Espírito Santo e do nosso testemunho de conversão e de arrependimento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa tomar partido. E quando você decidir escolher, já não tem mais opção. Nós queimamos as pontes. Daquele instante em diante é você com Deus. Já não tem mais preocupação, eu já não tenho mais como pensar, já não é mais solução voltar atrás.
Nós não descemos mais ao inferno novamente. Nós não aceitamos mais o diabo como pai. Nós não aceitamos mais a mentira como opção. Nós não aceitamos mais a droga como refúgio. Nós não aceitamos mais um drink. Nós não aceitamos mais um copo. Nós não aceitamos mais os mesmos amigos. Nós não aceitamos. Nós saímos dos grupos. Saímos de perto dessas pessoas que nos convidam a pecar. E se nós não fazemos, elas continuam insistindo, insistindo, insistindo. Eu quero pessoas que me levem para perto de Deus, porque do diabo eu cansei. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.